O bicho tá pegando lá na França e eu vou explicar para você por que isso importa pra gente. Mas antes disso, um recado. Nesse domingo agora, dia 17 de abril, às 18 horas, vai acontecer uma live aqui no canal, na qual eu vou falar sobre algumas táticas e algumas movimentações bastante ardilosas, para não dizer desonestas, que eu tenho percebido ultimamente nas redes sociais, isso em debates, em conversas virtuais. Então eu quero dividir com você isso na aula chamada Guerra de Argumentos, para falar para vocês como isso se dá e como você pode também se prevenir e compreender essa dinâmica. Então, se inscreva aqui, o link está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Se inscreva e eu aguardo você nesse próximo domingo, às 18 horas, para falarmos sobre esse tema. Então participe, eu quero você por lá. Então vamos falar sobre a França. O que está acontecendo na França agora? Nesse momento estão rolando as eleições na França. E uma grande preocupação que existe ali é de que a candidata da extrema-direita francesa, a Marine Le Pen, possa ganhar as eleições. Aconteceu ontem o primeiro turno e já tem quase 100% das urnas apuradas, e o resultado até agora foi o seguinte, o resultado, que já leva para o segundo turno o Macron e a Le Pen. O Macron está em primeiro lugar nesse primeiro turno, com 27,6% dos votos, a Marine Le Pen com 23,4%. No terceiro lugar ficou o Mélenchon, com 22%, e em quarta posição, com 7,1%, estava o Zemmour, que é um outro candidato de extrema-direita. Então você tem ali, em primeiro lugar, o Macron, que é o atual presidente da França, e concorre à reeleição, que é um candidato centrista. Em segundo lugar ficou a Le Pen, que é a extrema-direita francesa. Em terceiro lugar, o Mélenchon, que é a esquerda radical, e em quarto lugar, outro extremista de direita. Então, assim, somando os votos do Zemmour e da Le Pen, são 30% dos votos dos franceses para a extrema-direita. E o índice de abstenção foi assustador. 25% dos eleitores não foram às urnas, ou seja, 25% dos franceses que podem votar acharam que nenhum dos candidatos, porque tinha uma dezena de candidatos lá, nenhum desses candidatos representavam aquilo que eles pensam. E daí, por que isso preocupa? Por que isso é importante? E aqui vou ser obrigado a fazer um flashback aqui, Porque eu comecei a falar sobre a extrema-direita aqui no canal, foi em 2016, meados de 2016. Por causa de dois eventos principais. Então, assim, eu morava na época na Inglaterra, e nesse momento estava acontecendo lá a movimentação e depois o referendo do Brexit, que era o referendo para que os britânicos decidissem se eles queriam permanecer na União Europeia ou deixar a União Europeia. E a União Europeia, como vocês sabem, é um bloco político aqui na Europa, um bloco comercial, ou seja, um cidadão alemão pode morar tranquilamente na França, um francês aqui na Espanha, então é um bloco econômico e político. E uma parte da classe política britânica punha a culpa dos problemas do país na burocracia da União Europeia. Então o argumento que eles adotavam é que muitas coisas que eles eram obrigados a fazer no país era por causa de imposição desse bloco econômico e político. Então, os britânicos foram às urnas e, por uma diferença muito pequena nos votos, ganhou para que deixassem a União Europeia. Só que o slogan principal era um slogan anti-imigrante, era um slogan xenófobo, anti-refugiados. Então, assim, eles exploraram os medos dos britânicos para levar a esse tipo de resultado, que no final das contas acabou prejudicando bastante o Reino Unido. E a União Europeia também, como consequência. Então, aconteceu esse processo. E em seguida, houve a eleição do Trump. E o Trump vai lá e se candidata. Era uma piada, era, um palhaço, quem que leva a sério essa figura, concorre contra Hillary Clinton e o Trump ganha. E naquele momento, em 2016, também aconteceu no Brasil o impeachment da Dilma. E daí você tem lá Bolsonaro, no voto para impeachment a Dilma, ele vai lá e homenageia torturador, homenageia o Ustra. Teve aquele ciclo dos horrores que muitos de nós lembramos ainda. Então, naquele momento, 2016, começou a dar um sinal aí de que alguma coisa estava mudando no mundo, de que as placas tectônicas estavam se movendo e que alguma coisa estava acontecendo. Então, assim, muitos países que tinham governos de esquerda ou de centro-esquerda começaram a mudar, começaram a virar um interruptor, não para a direita tradicional, não para a direita conservadora, mas para a extrema-direita. Uma extrema-direita populista e que, em muitos elementos, compartilha de uma retórica muito parecida. É claro que cada país, com o seu partido, com o seu grupo extremista de direita, tem preocupações particulares, tem preocupações individuais, eles são nacionalistas em essência, então assim, cada um vai falar ali da sua nação, de resgatar valores tradicionais da nação, de retornar a um período glorioso, ou seja, a trabalhar com uma retórica mítica, uma retórica nacionalista, histórica, de uma história idealizada, e daí houve essa mudança. Então assim, caíram muitos governos de esquerda, ou de centro-esquerda, ou moderados, caíram muitos governos e entraram no local líderes
governantes de extrema-direita. Então, Brasil entra o Bolsonaro, Estados Unidos o Trump, na Índia tem o Modi, e em outros países nos quais eles não chegaram no poder, eles conseguiram chegar ao parlamento e às vezes com grande representação. O partido extremista de direita, atualmente, é a terceira maior força política aqui no parlamento. Então, assim, você tem em primeiro lugar o PSOE, que é o Partido Socialista, você tem o PP, que é o Partido Conservador tradicional, e em terceiro lugar tem o partido, o Vox, que é o partido extremista de direita aqui da Espanha. Conseguiram chegar também no parlamento português, embora com menor medida. Em outros países como Áustria, como Holanda, como Bélgica, eles estão crescendo de maneira significativa, quase chegando ao poder, inclusive, nesses países. Então, houve uma guinada para a direita, para a extrema-direita nesse caso, e naquele momento logo se identificou que havia uma liderança ideológica e estratégica por trás disso, que era o Steve Bannon. O Steve Bannon, ele foi o estrategista-chefe da campanha do Trump e depois se torna um assessor dentro da Casa Branca e ele vai mexendo os pauzinhos para formar uma internacional populista, ou seja, reunir partidos do mundo inteiro, partidos de extrema-direita, para que juntos conseguissem levar uma agenda política, ideológica, programática para diferentes nações e conquistar o poder em diferentes regiões. No Brasil, quem representava esse movimento do Bannon eram duas pessoas, o Eduardo Bolsonaro e aquele conhecido como Sorocabenon, que é o Felipe G. Martins, um olavista que está no governo Bolsonaro ainda, embora tenha sido um pouco neutralizado nos últimos tempos. Então, há esse movimento, nesse sentido da extrema-direita, e aí a grande dúvida que ficou é se isso era um movimento duradouro, que levaria a consequências, sabe, prolongadas nesse sentido, ou se seria uma espécie de um hiato, né, um soluço histórico que joga essas pessoas no poder e percebe-se que elas são horrorosas, pavorosas, incompetentes e depois caem. Então sim, a gente viu na América Latina, por exemplo, diferentes países com governos de esquerda retornando ao poder e no Brasil, possivelmente esse ano, veremos o Bolsonaro caindo. Parece sinalizar em alguns países que isso está se revertendo, os ventos estão mudando. Estados Unidos, cai o Trump e entra o Biden. Então houve uma mudança. E a França é um ponto crítico nesse sentido, porque a França é um país importantíssimo na União Europeia, é a segunda grande nação agora na União Europeia, né? Alemanha e França, e se, por acaso, um governo extremista de direita entrar no poder, isso pode reverter drasticamente esse ritmo agora de recuperação do jogo político tradicional. Então eu quero ler aqui um trechinho da reportagem do El País sobre isso, falando sobre a Le Pen. Falando, né, que a Le Pen, junto com o Zemmour, eles somam 1/3 do eleitorado francês. Aqui eu estou traduzindo do El País. Le Pen, filha do patriarca extremista Jean-Marie Le Pen, concorre pela terceira vez às eleições presidenciais e é a segunda que ela chega ao segundo turno. A candidata promete uma reformulação profunda da relação da França com a União Europeia. Uma aliança com a Rússia, ela é aliada do Putin, uma aliança com a Rússia e um câmbio constitucional que lhe daria liberdade para aplicar políticas mais duras contra imigrantes e restringiria direitos de estrangeiros que vivem na França. Sua campanha se concentrou não em questões tradicionais, a tal pauta de costume, né? Não em questões tradicionais da extrema-direita como identidade, imigração ou insegurança, mas ela se concentrou no aumento dos preços e em medidas para aumentar salários e chegar ao fim do mês. Então você percebe que há uma mudança, né? Há uma alteração na estratégia discursiva da extrema-direita francesa, que em vez de bater nas pautas tradicionais da extrema-direita, imigrantes, estrangeiros, questões religiosas muitas vezes, pátria, tradição, eles estão batendo agora em questões práticas econômicas. E aí sim isso pode mudar um pouco o jogo. Há uma tendência, quando você observa historicamente, né, em outros momentos, quando você observa, há uma tendência de que grupos extremistas, quanto mais se aproximam do centro do poder, mais eles são obrigados a ir gradualmente moderando o tom. Porque o extremista é muito bom para galvanizar a massa insatisfeita, mas não funciona muito bem para governar uma nação com tanta diversidade. Então eles vão gradualmente modulando um pouco o tom. Porque a gente tem que pensar, gente, que a população comum, a maioria das pessoas, ela não é fanática, religiosa, ela não é uma pessoa que é militante, ideológica, política, não é uma pessoa que quer uma revolução, não é uma pessoa que quer pegar em armas para mudanças drásticas. A maioria das pessoas quer comida, teto, dignidade, decência, cuidar dos seus filhos, ver os seus filhos crescerem. Então, assim, as pessoas não estão muito afim de, sabe, erguer bandeira política e, sabe, elas não estão interessadas em transformações drásticas. Elas querem uma vida decente, digna. Elas querem lazer, elas querem um pouquinho de luxo às vezes. Então, a agenda extremista, ela tem um limite. Ela tem um limite, ela vai até um teto. E aí é curioso a gente pensar, né, falando aqui dos 30% que tem a extrema-direita francesa, junto com Le Pen e Zemmour. No livro do George Lakoff, ele diz, né, ele faz uma distinção ali de que tradicionalmente o jogo político se divide em três grandes grupos.
De um lado você tem ali uns 30% que são progressistas, do outro lado você tem 30% que são de conservadores, e no meio você tem lá o restante, os 40% restantes, que são de pessoas que vão oscilando, né? Às vezes votam em progressistas, às vezes votam em conservadores, elas vão aí de acordo com os ventos também. É essa massa central, é esse grupo aqui que decide as eleições. É esse grupo que os partidos de esquerda ou de direita têm que convencer para poder mover o pêndulo. E daí o ponto curioso e assustador é que na França, e no Brasil também, a gente tem que pensar nisso, na França e no Brasil, há nesse momento 30% de pessoas dispostas a votar num projeto que não é conservador, que não é um projeto de direita, que não é um projeto liberal tradicional, que é um projeto fascista. Literalmente fascista. Então, sim, eles estão dispostos a votar no extremista de direita porque eles acham que essas pessoas são as únicas que representam aquilo que eles pensam. E isso sim é o assustador. É você imaginar que você tem uma fatia enorme que tradicionalmente eram conservadoras clássicas ou que, sei lá, simplesmente eram tradicionalistas, que, sei lá, religiosas. 30% da população desses países estão dispostas a votar num projeto fascista. E a pergunta que eu fiz no começo é por que isso importa? Por que as eleições francesas importam para o Brasil? É porque esse tipo de movimentação política, esse tipo de mudança drástica política, ela tem um poder de contágio. Então, vamos supor que ganhe a Le Pen. Eu acho que ela não vai ganhar, mas se ganhasse. Se ganhar a Le Pen, o que isso vai acontecer? Chega ao poder na França uma extremista de direita. Isso vai começar a mandar ondas de reverberação pela Europa. Então pode ser que ajude a fortalecer e a inflamar a extrema-direita espanhola e pode levar, inclusive, ao poder esse grupo. Pode inflamar a extrema-direita portuguesa, pode inflamar a extrema-direita italiana, pode inflamar a extrema-direita alemã e assim por diante. Isso vai mandar ondas de choques de reverberação. E uma vez que começa a mudar de novo o jogo, nesse sentido, de extremista direitinho no poder, ou crescendo em representação política, isso vai mandar de novo ondas de choque para a América. Então, sim, daqui a alguns anos vai acontecer de novo a eleição dos Estados Unidos. E daí pode ser, há uma grande chance, não descartem isso, de que o Trump venha de novo para a eleição e ganhe. E aí aquilo que parecia um soluço, um tropeço, né? Tropeça, levanta, limpa poeira e continua, aquilo que parecia um tropeço vai se prolongar por mais um bom bocado. Vai se prolongar com uma retórica que é destrutiva, que é perigosa, que é de intolerância, que é basicamente se aproveitando do ódio, da insatisfação, do ressentimento das pessoas. Porque esse é o ponto de concentração da extrema-direita. É de você parasitar as insatisfações do eleitorado, você identificar essa tensão, essa energia negativa na sociedade e você encontrar o alvo. Olha só, você está sofrendo agora, você passa fome agora, você está sem teto agora, porque tem um grupo ali que é o culpado. São os imigrantes, são os feministas, são os comunistas, são os gaysistas. Então, assim, você encontra um alvo e você direciona esse ódio na direção desse alvo. E qualquer pessoa, né, que pertença a um grupo minoritário ou a uma posição política ideológica que seja alvo desse tipo de ódio, deve estar preocupado. Tem que se preocupar, tem que se preocupar. Então, como eu falei, o jogo está dado lá, daqui a 2 semanas veremos o que vai acontecer. Esperamos, né, torcemos para que a Le Pen não ganhe, mas nada está garantido. Também depende de que essas pessoas que se abstiveram no primeiro turno se mobilizem e tentem evitar esse pior cenário. O que vocês pensam aí no comentário sobre essa história, né, sobre esse momento agora na França, se é um motivo de preocupação para o mundo, porque pode ser que o jogo vire. O que você acha? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Você, como usuário das redes sociais, provavelmente já se viu nessa situação. Você começa a debater um assunto com alguém e depois, levado pela emoção, né, levado pelo impulso, começa a se perder nas ideias e o debate degringola. E aí você sente que perdeu a razão. Mas fique tranquilo, porque isso não acontece só com você, não. Muitas pessoas caem nessa armadilha e há uma grande dificuldade, de fato, para as pessoas conseguirem expor de maneira racional suas ideias e seus argumentos também. Por isso, eu quero convidar você para participar de um evento no domingo, dia 17 de abril, às 18 horas, chamado Guerra de Argumentos, na qual eu vou ensinar algumas técnicas para você poder navegar em meio a esse tipo de debate. E mais do que isso, de como se proteger de algumas táticas desonestas usadas pelas pessoas. Para participar, basta clicar no botão aqui abaixo, se inscrever e integrar o grupo.